Dando prosseguimento, então, às palestras do Aliança do Divino Pastor, nós pedimos aos amigos espirituais que nos amparem e nos proteja para que tudo corra bem. Eu hoje vou falar do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Nós hoje observamos e comentamos muito sobre a transição planetária, né? E que a Terra estaria num processo rumo a um mundo de regeneração. Kardec, já no capítulo 18 da Gênese, ele comenta que a Terra, que esse processo, essa trajetória evolutiva da Terra, ela é um processo natural, né, que universal. Todas as orbes, na realidade, vão sofrer esse processo de crescimento, atingindo assim mundos mais evoluídos. Na Terra isso não seria diferente. As nações, elas vão ter que evoluir do ponto de vista ético, moral, social, intelectual, alcançando assim níveis tecnológicos e científicos mais avançados que trarão benefício a todos e não só a uma parte, a um grupo. A Dominique Aragon, ele diz, né, que quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, não há nada de místico nisso, muito pelo contrário, é a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Ou seja, mesmo o homem com a sua inércia espiritual, ele não vai evitar que esse processo de evolução ocorra, né? E qual a missão do Brasil nisso tudo? Se nós somos a pátria do Evangelho e se a Terra está num período de transição para um mundo de regeneração, com certeza o Brasil precisa descobrir e entender e executar qual é a sua missão. E aí eu vou contar um pedacinho da história do livro, né? Primeiro eu vou falar de 3 personagens. Jesus, que é o governador de várias orbes e é o governador da Terra. Relio, que é o encarregado dos problemas sociológicos da Terra. E Ismael, que é o zelador dos patrimônios imortais das terras do Cruzeiro do Sul, que seria o Brasil. Bom, muito antes do descobrimento das Américas, Jesus vem fazer uma inspeção pela Terra, né? Para observar se aquilo que ele plantou, quando ele veio conviver junto conosco, se ele tinha conseguido transmitir ao homem e se os homens estavam dando o exemplo e divulgando o Evangelho. E ele fica muito chateado porque ele observa que, na realidade, o homem estava vivendo em meio de guerras. Era a Inquisição, a Idade Média, o Império Romano, muita carnificina, muita disputa em guerras santas em nome de Deus. E ele chega para Relio e diz, olha, eu estou muito amargurado, né? Muito triste com o comportamento dos homens. E Relio ainda tenta atenuar a situação e dizer assim, não, senhor, o Oriente está se aproximando do Ocidente, né, porque seria a forma de divulgação até da sua palavra. Os príncipes cristãos estão apenas tentando defender as terras santas. E Jesus contra-argumenta, não, Relio, toda a terra na realidade é santa. E eu não vejo outro caminho para os homens senão o sofrimento para que eles possam modificar essa situação desoladora, para que eles consigam despertar para outra coisa, né? E aí ele diz, os feudos de agora vão ser na realidade coroas poderosas, uma concentração de autoridade, de poder, de ambição, de carnificina. E não foi isso que eu vim ensinar. Relio acaba concordando com Jesus e diz, realmente, os homens estão marchando para grandes infortúnios coletivos. O velho mundo, e aí ele junta a parte da Palestina, o Oriente, com a Europa, né? Eles estão mergulhados em sombras. Eles tiveram chance de ter um outro rumo, mas na realidade mergulharam nas sombras. E aí, juntos, eles vão procurar um outro local, um outro continente, né? Onde tivesse ali espíritos jovens, espíritos simples, aguardando uma semente de uma vida nova, né? Aguardando um despertar,
que pudessem ser, na realidade, ensinados, que teriam um potencial muito grande de energia e de boa vontade. Os silvícolas humildes e simples, que viviam fraternalmente em comunidade, porque ainda não haviam se contaminado com uma civilização mais evoluída, seria uma boa opção, né, para instalar um pensamento cristão dentro de uma doutrina de amor e de liberdade. E aí eles se voltam para o Cruzeiro do Sul. E Jesus, então, clama ao Pai. Para essa terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei de fraternidade universal. Sobre esses céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Observe que Jesus aqui fala na sua prece ao Pai que todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal com o povo que se instalasse nas terras do Cruzeiro do Sul. E aí Jesus diz para Relio, para que isso aconteça, nós vamos ter que ter uma estratégia, um plano, né? Ele diz, você vai reencarnar na Terra. Você vai voltar para a Terra para poder conseguir começar a ajeitar esse plano. E realmente Relio, em 1394, vem como o infante Dom Henrique de Sagres e vai reencarnar em Portugal, que também fazia parte desse planejamento, porque Portugal era um povo trabalhador da Europa, do Velho Mundo, mas era dentro da Europa um povo pobre, não tinha aquela ambição de outras nações ali. Ele diz, Jesus continua, né? Nós vamos aproveitar o elemento simples de bondade, de um coração fraterno, ainda sem vícios de ambições, que habitam essas terras novas. Também vou ordenar, Relio, a reencarnação de espíritos purificados que já estão em treinamento nos sentimentos de humildade e de mansidão, mas que são raças que estão oprimidas e que sofrem muito em regiões africanas, e eu vou levá-los para lá. Assim nós vamos ter uma base, um pedestal para uma solidariedade, para um povo que seja solidário, que seja fraterno, onde eu vou conseguir fazer que floresça o meu evangelho para o futuro. E sobre a luz misericordiosa das estrelas do sul, ali estará o coração do mundo. Então havia todo um projeto para que, se esse povo fosse fraterno, iria se começar praticamente do zero, né? Com um povo simples, com um povo que já tinha uma noção de viver em comunidade, fraternalmente. Traria-se então aqueles espíritos que já reconhecidamente percebiam os seus erros e estavam treinando a humildade e a mansidão, que eram os negros na África, que viriam para o Brasil também. E realmente Henrique de Sagres, ele reencarna, né, em Portugal, e ele vai ser responsável por desenvolver as condições tecnológicas que vão permitir que espanhóis e portugueses avancem além-mar, né? Enfrentem os oceanos e descubram novas terras. Ele morre antes do descobrimento das Américas, mas ele, já desencarnado, ele intui, né, para que os navegadores se sintam estimulados, e na época o grande foco do estímulo era as Índias, pelas suas especiarias e suas riquezas, ele intui para que eles se lancem novamente ao mar em busca das Índias. Só que com as rotas marítimas houve um desvio, talvez a mão do planejamento espiritual tenha atuado aí, né? E houve um desvio de rotas e eles acabaram chegando nas Américas. E, portanto, o projeto inicial estava executado. Quando Relio desencarnou, Jesus o recebeu e o parabenizou, porque ele executou aquilo que estava
determinado, né? E com muita precisão. Mas ele, ao mesmo tempo, como já traumatizado lá pelo início, né, do velho mundo, da Palestina, onde os homens, na realidade, como Jesus mesmo disse, ele estava com o coração amargurado pelo que os homens estavam fazendo. Relio que tinha vivido ali a época da navegação em Portugal e viu a ambição dos homens pela riqueza, pelo dinheiro. Ele diz para Jesus assim: eu estou muito preocupado porque eu acho que a ambição dos homens não deixará nessas terras novas que os seus sonhos se realizem. E aí Jesus diz para ele o seguinte: Relio, afasta as tuas preocupações e receios inúteis. A região do cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará antes de tudo ligada diretamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal unindo todos os espíritos. Novamente, assim como na oração inicial, ele fala da fraternidade universal unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, Relio, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. Então, a terra estaria, o povo estaria ligado diretamente ao coração de Jesus, tendo a mão protetora do Pai. As potências imperialistas da terra, Relio, esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. E realmente o Brasil, nesses 520 anos, ele, apesar das invasões, das brigas políticas, ele não se dividiu. Ele se manteve como um coração geograficamente, né, íntegro, inteiro, ali, sem se fracionar. E a preparação da nova terra continuava mesmo lá naquela época, antes do descobrimento, né? Todo o planejamento de como aquilo ia acontecer. E uma das fases desse planejamento, Jesus chama o terceiro personagem da história, que é Ismael. E diz: Ismael, vem cá, manda o meu coração que a partir de agora sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Receba-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no meu coração, obedecendo à sagrada inspiração de nosso Pai. Portanto, aqui Jesus diz que não foi ele que fez essa escolha da terra do cruzeiro. Não, ele recebeu no coração, aceitando e obedecendo uma inspiração do Pai. E ele diz a Ismael: eu espero que você acolha da mesma forma que eu acolhi. Reúne as incansáveis falanges do infinito, Ismael, que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento, daquela que vai ser a grande divulgadora. Para essa terra, transplantei a árvore de minha misericórdia e espero, Relio, que a cultives com a tua abnegação e com teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. A região do Tiberíades era a região do Mar da Galileia, né? Onde tudo começa, onde Jesus vai pregar. E ali os homens, na realidade, né, aniquilaram. Eles, com brigas, com guerras santas, deixaram para lá o evangelho. Então, ele diz: ali será a doce paisagem dilatada do meu Mar da Galileia novamente, né? Guarda esse símbolo de paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre, Ismael,
que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo mediante a sagrada revivência do cristianismo. Ou seja, se cumprindo as determinações do Pai, essa nova terra conseguisse executar o projeto de novamente, ao ser transplantada a árvore do Evangelho, conseguir divulgar a doutrina, vivenciar essa doutrina, nós conseguiríamos então, para a humanidade do futuro, trazer o Evangelho de volta de uma forma muito mais presente do que estava sendo. Ismael recebe o lábaro das mãos do Senhor, que está escrito o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Então, Ismael parte, convoca um exército de espíritos luminosos e redimidos e vão começar o projeto do povo que seria colocado nessas terras. Tinha ali os índios simples, de coração, de bondade, que já viviam ali em comunidades, fraternalmente, até aquele momento não contaminados pelas civilizações europeias, Chegaram os sedentos de justiça, chegaram os escravos, que eram aqueles espíritos que já estavam no processo das suas encarnações, trabalhando a humildade, a mansidão, a renúncia, E ali estava sendo formada, então, uma alma coletiva de mansidão e fraternidade. Muitos espíritos santificados e missionários também se ofereceram voluntariamente para participar desse processo. Alguns reencarnariam em Portugal e na Espanha e depois viriam para o Brasil. E aí nós temos José de Anchieta, que depois seria Fabiano de Cristo. Nós tivemos Padre Manuel da Nóbrega, que é o Emmanuel, Manuel de Paiva, que foi Chico Xavier, jesuítas como Leonardo Nunes, Diogo Giacomo e outros. Mas Ismael começou a perceber que alguns problemas estavam acontecendo. Quando as civilizações começaram a viver juntas, os civícolas, os índios, os negros e os europeus, a coisa não estava dando muito certo. Os indígenas estavam sendo maltratados, suas terras invadidas, os negros escravizados, torturados, as terras sendo, então, disputas, vinham para cá os ladrões, aqueles que a Europa queria, então, os degredados que a Europa queria se livrar e trazer para cá. E ele começou a ver que aquilo não estava dando certo, Antes de eu continuar, ele vai falar com Ismael, Ismael, então, observando que aquilo não estava funcionando bem, ele vai conversar com Jesus. Mas antes de falar da conversa que Ismael terá com Jesus sobre isso, eu queria fazer um parêntese sobre os afrodescendentes. Eles foram muito importantes, não só na constituição física, do nosso povo, mas principalmente nessa estrutura espiritual. Porque eles eram espíritos, na realidade, já do passado, que estavam muito atormentados com aquilo que eles tinham feito de errado, com os seus crimes de guerra, da Inquisição, como senhores feudais, como padres que tinham exercido a sua função religiosa de uma forma muito errada. Então, eles pediram uma encarnação onde eles tratassem exatamente da humildade, da mansidão e da renúncia. E eles foram, então, tiveram encarnações difíceis de sofrimento na África, E a vinda deles para cá traria exatamente não só esse sentimento que já estava sendo trabalhado de mansidão, mas também a capacidade de perdão e renúncia que esses espíritos iam ter, porque nós vamos ver que muitos dos nossos escravos acabaram perdoando seus senhores de engenho, foram amigos desses senhores de engenho, e isso traria para o nosso povo lições de humildade importantes. Inclusive, essas lições de humildade e até esse
clima de tristeza da escravidão foram muito importantes para não deixar que aqueles excessos do imperialismo e do orgulho, né, influenciassem o povo brasileiro de uma forma pior, deixando que ainda um sentimento de fraternidade, de ternura e de perdão pairasse por sobre esse povo, né? Mas aí voltando lá a conversa que Ismael vai ter com Jesus, né? Que ele estava muito triste vendo que o convívio dos índios, dos negros e com os europeus não estava indo muito bem. E aí ele diz: Senhor, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam diante das nossas vistas. Por toda parte, vêem-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Então, Ismael estava indo a Jesus pedir para ele as suas bênçãos para que o povo ouvissem a voz daqueles espíritos ou daqueles encarnados missionários que estavam tentando ajudar. E olha a resposta de Jesus. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos um fardo maior do que eles possam suportar nas suas lutas evolutivas. Abrigai, Ismael, nessas terras, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. Bom, aqui Ismael já deve ter se arrependido de ter ido suplicar a Jesus ajuda. Mas Jesus não para, ele vai continuar. No meu coração, Ismael, ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam as manchas da alma. Então, Jesus estava propondo que, além de trazer os infortunados, os infelizes, Ismael fosse lá nas profundezas inferiores da erraticidade, próximas da terra, e trouxesse aqueles espíritos que estavam lá sofrendo, pedindo então que fossem salvos, mas ainda estavam nas trevas, e que o coração de Jesus percebia a angústia deles e que trouxessem eles para o Brasil. Leva a essas coletividades espirituais que já estão sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso a tua bandeira de paz e de esperança, e ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Ou seja, traz aqueles que já estão lá arrependidos, sofredores do seu passado delituoso, mas que já estão reconhecidos, para que eles venham para cá e que ensina a eles, Ismael, a ler a minha doutrina nos códigos dos seus sofrimentos. Portanto, a gente começa a entender que o Brasil, na realidade, não somos um povo de espíritos elevados. Nós somos um grande hospital, mas que temos toda a estrutura espiritual para que esses doentes que aqui estão se regenerem. Ismael parte então com seus companheiros em busca desses planos espirituais na erraticidade inferiores, próximos à terra. Ali ele encontra batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres, inquisitores, espíritos revoltados, rebeldes, e ele os convida. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho, venham para a nossa oficina de amor e redenção. O nosso lema é Deus, Cristo e caridade. E a energia e a força da esperança
daqueles espíritos infelizes que queriam uma oportunidade, daqueles infortunados, daqueles sofredores que queriam aquela oportunidade, fazia uma vibração de luz que aclarava e abria os entendimentos para a compreensão e a finalidade da determinação do Pai. Portanto, aqueles espíritos, quando tiveram aquela oportunidade, eles foram abençoados e conseguiram luz para entender o processo e a oportunidade que lhe estava sendo oferecida. E aí eu paro aqui a história do livro e volto lá para o início, né? Por que o Brasil? Qual a missão do Brasil? Então, a nossa missão, ela não é de forma nenhuma ser uma grande potência mundial. A nossa missão não é material. A nossa missão é de cristianizar. A todo momento ele fala em fraternidade universal. A nossa missão, portanto, é espiritual, é divulgar. E aí eu mudaria a frase de por que o Brasil para a seguinte frase: é a hora do Brasil. A Palestina teve o seu momento no início de tudo e perdeu a sua condição, passou a viver em conflitos santos em nome da religião. A Europa, especificamente Roma, teve a sua oportunidade e também se perdeu no materialismo, no racional, né? Extremamente racional, na ambição, nas guerras, na luxúria. Perdeu a oportunidade. A igreja passou a ter muito mais um caráter político, vivendo do luxo, sendo dominadora, e o evangelho se perdeu, o exemplo se perdeu. E novamente agora a árvore está sendo transplantada, ela precisa florir e dar frutos. Mateus, no capítulo 24, versículo 14, ele diz: quando o evangelho for pregado em toda a terra, então virá o fim. Não é o fim do mundo. É o fim de um velho mundo, um mundo de orgulho, de egoísmo, de ambição, de ódio, de ganância. Esse mundo é que terá fim. Humberto de Campos, na introdução do livro, ele diz o seguinte: nossa abençoada tarefa de espiritualização, nesta abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. Olha, nós somos um povo acolhedor, alegre, otimista, solidário. Nós somos extremamente criativos, o que para a resiliência é ótimo. A criatividade para estimular a resiliência é muito importante. Nós recebemos os que emigram com os braços abertos. Nós não os vemos como rivais, nós acolhemos com respeito, né? Nós precisamos crescer do ponto de vista ético e moral, com dignidade, sem ruptura, sem violência. Vivemos brigando por causa de política, de vaidade. Todos os grupos têm coisas boas e coisas ruins. E nós precisamos amadurecer como cidadãos e como gestores e trazer as coisas boas de cada grupo e oferecer ao todo, oferecer ao país para que todos se beneficiem daquilo. Por que nós não respeitamos as ideias uns dos outros de forma civilizada e sem violência? Vivemos criticando a corrupção, mas somos extremamente corruptos no nosso dia a dia. Nós precisamos trazer a afetividade, né? O sentimento de compaixão, de perdão para os nossos convívios. Trazermos o exercício da ética. Sermos cidadãos de bem, um cidadão que se preocupa com o todo. Kardec ele define muito bem que nós temos uma missão individual, uma missão familiar e uma missão como cidadãos coletiva. E nesse ponto, no Brasil, nós precisamos começar a executar a nossa missão coletiva. Somos um povo amável e cristão. Nós vamos observar que as principais manifestações de fé estão nas Américas, no Novo Mundo. Observe, 85% da população brasileira se considera cristã no último censo do IBGE. Os Estados Unidos é o país que tem o maior percentual de protestantes do mundo. O Brasil
é o país com maior percentual de católicos no mundo. O Brasil tem 11,7 católicos em relação aos outros países. Observe que a Itália é 4,6, a Espanha 3,2, a Polônia 3,3, a França 3,5, os Estados Unidos 7%. Se nós somarmos as Américas, os Estados Unidos e o Brasil, nós somos 18% de católicos no mundo, no Novo Mundo. O Brasil é o país com o maior número percentual de espíritas do mundo. Foi do lado do Atlântico, e não na França, que as ideias de Kardec tiveram o maior acolhimento. Muitos dizem que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Então você vê que até Kardec veio para cá, né? Foi ser brasileiro. Nós somos muito ligados à religiosidade, à espiritualidade. Tivemos grandes inspirações, Manuel de Nóbrega, né, que foi Emmanuel, que já está reencarnado novamente no Brasil, José de Anchieta, Fabiano de Cristo, Dom Pedro II, ao fazer abdicação e não estimular a guerra, as mortes, Princesa Isabel, Irmã Dulce. Alguns acreditam que Irmã Dulce seja a reencarnação da Princesa Isabel, que teve o acolhimento e a ternura, né, e a força de quebrar com a escravidão. Bezerra de Menezes, que nasceu aqui no Brasil, um Chico Xavier, Divaldo, Joana de Ângeles, nasceu na Bahia. Então nós temos muito material, muita matéria-prima da melhor qualidade para fazermos desse país uma fonte de luz, para clarear os espaços da humanidade, para estimular aquela fraternidade universal que Jesus tanto fala, uma fonte de amor e de calor humano que possa acolher e aquecer tantos corações sofridos, uma fonte de esperança que faça com que muitos espíritos percebam a misericórdia e o amor do Pai. Emmanuel, no prefácio do livro, ele diz: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais, né, no sentido de ser um celeiro, fornecimento de alimentos, as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de uma fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Portanto, o Brasil tem essa potência, tem essa condição, não porque somos espíritos elevados, não porque somos uma nação potencialmente rica e poderosa, não, mas porque temos todas as condições espirituais e a proteção espiritual para evoluirmos como espíritos, ainda atrasados, e nos tornarmos melhor, mais fraternos. É isso que o Jesus nos pede. Ismael nos alerta: a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e em verdade. Os que quiserem bem cumprir o seu dever, a que se obrigaram antes da encarnação, deverão reunir-se debaixo desse palio trinitário: Deus, Cristo e caridade, e onde tiver esta bandeira, eu, Ismael, estarei lá. Portanto, nós precisamos assumir essa missão que o Brasil tem como cidadãos, porque quem vai executar essa missão somos nós, os cidadãos que aqui moramos. Precisamos entender e aceitar que não estamos encarnados nesse momento e nesse local à toa. Temos uma grande chance. Deus está com a mão o tempo todo com a sua proteção sobre essa terra. E o Brasil está ligado diretamente ao coração de Jesus. Vamos então assumir o nosso papel, sermos cidadãos de bem, estimularmos a fraternidade, estimularmos a compreensão, o perdão, sermos mais humildes e, finalmente,
conseguirmos ajudar para que o planeta também passe nessa fase de evolução para um mundo de regeneração. Meus irmãos, muita paz, muito amor para todos nós. Graças a Deus.